Você não é todo mundo e não é qualquer uma. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu sou a Jaque Olibar. Fique à vontade. Pode pegar o seu café ou qualquer outra coisa que você goste de beber. Já peguei o meu e, inclusive, nesse episódio eu tô até de coberta porque tá muito frio aqui onde eu moro. Então, como nós somos íntimas, tá tudo bem, né? Vocês me verem de cobertor. E para começar esse episódio, eu queria muito te fazer uma pergunta. Você sente que você tá no piloto automático? Sabe aquela sensação de fazer tudo igual, de fazer todos os dias as mesmas coisas? E tem gente que até que fala que essa sensação é muito parecida quando você tá dirigindo, sabe? Você tá tão ali imersa naquela situação que você nem tá reparando que você tá dirigindo porque você tá pensando em outras coisas. E eu vejo que esse comportamento tá acontecendo muito nas redes sociais e fora das telas também, daquela sensação de, nossa, eu nem percebi que passou o tempo. Eu nem percebi que as coisas aconteceram. E se a gente analisar, olhar esse ano, cara, já estamos em agosto. Eu não vi o tempo passar. Eu tô fazendo esse vídeo, como sempre, pra você e pra mim. Eu acho que esse podcast funciona como um diário também. Eu gosto de escutar pra eu aprender, porque às vezes as ideias ficam tão presas na minha cabeça que eu não consigo me escutar. Mas colocando no podcast, parece que as coisas fazem mais sentido. Então vocês vão perceber que todos os episódios eu trago algumas ideias, alguns insights, alguns pensamentos que, na verdade, dizem sobre mim também. E muitas das coisas que eu falo aqui são coisas que eu passo, ou que eu estou passando, ou que eu já passei. E falando sobre esse ano mesmo, eu sinto que cada ano tá mais rápido, cada dia os dias estão mais curtos, e aos poucos nós vamos vendo as horas passar, os dias, as semanas, os meses, os anos, e a pergunta que fica é: o que eu fiz com todo esse tempo que passou? Nós estamos em agosto e eu fico pensando, meu Deus, o que rolou? E a sensação que eu tenho é muito do piloto automático, de fazer tantas coisas sem pensar muito, que eu não consigo valorizar o que eu tô fazendo, eu não tenho a consciência. E eu acredito que esse piloto automático tem muito a ver com aquela sensação da rodinha do hamster, sabe? Você tá girando, girando, girando e não tá chegando ao lugar algum, porque não te falta movimento, tá te faltando clareza, consciência, intenção e até ouso dizer que tá faltando presença. Se a gente reparar muito bem na nossa rotina, né? Eu não acho problema algum a gente pensar na nossa rotina, sabe? Eu acho que a rotina ela é muito importante. Eu gosto da rotina, eu faço as mesmas coisas todos os dias. Mas o problema é quando nós fazemos, mas nós não estamos ali. Porque parece que é um check, né? Que você tem que dar para você ter a sensação que você fez, mas você não se lembra sequer daquela situação. Eu penso até que eu sou muito esquecida. Eu falo isso para as pessoas, gente, eu sou muito esquecida. Nossa, eu esqueço muitas coisas. Eu tenho, assim, é ótimo contar segredo para mim porque eu esqueço. Só que nos últimos tempos eu falei, será que eu sou esquecida ou será que eu tô tão no automático que eu não tô prestando atenção? E isso é culpa de muitas coisas. Tem culpa minha também, mas eu acredito que tem muita culpa das redes sociais. São posts que nós salvamos, é aquela dopamina rápida das redes sociais, dos vídeos verticais de, nossa, vídeo curto, muito rápido, então eu vou ficar consumindo aquilo. E eu até quero te fazer uma pergunta também aproveitando esse assunto. Você lembra o criador de conteúdo que você viu do vídeo curto? Você lembra do criador ou você lembra da dica ou do conteúdo em si? Antigamente a gente lembrava muito do criador, né? Falava, putz, tal pessoa criou isso aqui. Putz, amei esse conteúdo. Foi tal pessoa, nossa, eu conheci em tal lugar. E hoje eu vejo com tanta agilidade, com tantos conteúdos que nós consumimos por segundo, a gente não lembra mais de quem criou.
E aos poucos, isso tá matando a nossa autenticidade e a nossa criatividade. A gente parou de criar pensando na expressão de, nossa, eu vou me expressar através desse conteúdo, dessa informação, eu vou me vestir com base no que eu acredito, no que eu gosto, que faz parte da minha personalidade, e passou a ser uma coisa sobre performance. Vou fazer tal coisa porque eu sei que vai dar certo. E aos poucos, a gente entra de novo nessa rodinha do hamster. Vou fazer o que dá certo, porque já que funciona, eu vou continuar fazendo. E aí você vai percebendo que você só vai repetindo as coisas. E se reparar bem, você não está fazendo nada. Porque se você só está fazendo aquilo que já funciona. Eu tô fazendo esse episódio falando para você e para mim. Porque olha como nós estamos pensando hoje. É uma sensação de fazer, gastar energia, gastar tudo que nós sentimos para criar algo que às vezes nem faz parte, a gente nem se reconhece naquilo. E às vezes a gente não consegue entender como aquilo chegou naquele lugar. O que eu quero trazer hoje é consciência. Nós já estamos em agosto. Eu acredito que é o momento de a gente pensar em como eu vou agir, mas agir com mais consciência. E muitas das pessoas que trabalham no digital, que querem compartilhar coisas no digital, estão fazendo um movimento contrário do digital, que eu acho muito legal. Eu até quero propor isso para nós fazermos. De sair um pouco das redes e lembrar do porquê que nós estamos fazendo. Eu acredito que a gente se esqueceu do porquê. Do porquê que eu tô fazendo isso, qual que é o propósito, qual é a minha verdade. E eu acredito que a internet tá sedenta disso. Não só a internet, mas as pessoas estão sedentas de pessoas autênticas, de pessoas verdadeiras, de pessoas reais. Então, se você reparar bem até na sua rotina, eu quero que você pense, será que você não tá levando o celular na hora de comer? Será que o foco da sua família não tá sendo a televisão? Será que as coisas, as telas, o digital não está consumindo tanto a sua vida que você está priorizando as conexões que acontecem no digital ao invés das conexões reais? Eu não digo que as conexões do digital não são importantes, mas eu acredito que a gente precisa priorizar. Na minha casa, quando eu morava com a minha mãe, nós não tínhamos televisão em casa. E era muito engraçado falar isso para as pessoas. E as pessoas pensavam, olhavam para minha cara e pensavam assim, meu Deus, você morava numa caverna? Porque para minha mãe, quando a gente morava junto, ela sempre, e com as minhas irmãs também, ela sempre falava que para ela a televisão tinha um outro foco na casa, porque parecia que a televisão era a protagonista da casa. As pessoas não conversavam entre si, só olhavam a televisão. E a gente passou anos das nossas vidas não tendo televisão em casa. No lugar da televisão, normalmente nós colocávamos uma estante de livros, porque para minha mãe, que é muito importante, e isso levou para nós também, a história, né? Porque isso mexe com a nossa criatividade, a gente consegue ir para lugares inimagináveis através dos livros. Mas isso aconteceu na minha casa. Quando eu saí da casa da minha mãe, nós temos televisão agora, só que eu trabalho com o digital, né? Eu trabalho com a internet. E toda vez eu tenho que ficar me policiando, pensando, eu preciso vivenciar isso aqui, porque se eu não vivenciar isso aqui, como que eu vou compartilhar as coisas para as pessoas? Nós pensamos tanto que o nosso repertório, a nossa história, quem nós somos está no digital, quando na verdade o nosso repertório, a nossa criatividade tá na rua. Eu não tô falando que você precisa criar algo extraordinário todos os dias. Eu tô falando para que você saia um pouco das telas e vá se movimentar, porque movimento gera clareza. Ao ponto de você parar de consumir só as redes sociais para criar esse repertório interno, sendo que são as mesmas referências, as mesmas coisas que todo mundo está consumindo, e aos poucos você vai entrando pro mais do mesmo, entrando no padrão. Eu quero te fazer um exercício de você sair um pouco das telas e consumir outras coisas, ou consumir coisas até mais longas. Podcast, por exemplo, é uma boa. Consumir vídeos no YouTube eu acho uma boa. Eu acho legal a gente
ir para hobbies antigos. Eu tava até vendo um artigo essa semana. Eu vou até colocar aqui para vocês. Eu vi num canal no Instagram, num perfil. Só que eu achei muito legal, fui ver o artigo, porque fala que como os hobbies, né? Então, como você ter um hobby de vovó te ajuda na criatividade. Então, vai fazer cerâmica, vai fazer costura, vai fazer crochê. Eu acredito que é muito legal a gente reviver os hobbies para que a gente consiga acessar a nossa essência, sabe? Porque a gente tá tão no piloto automático, porque a gente não tá aproveitando mais os dias, os nossos celulares, a internet tá sendo protagonista. E aos poucos nós vamos deixando a nossa voz de lado, entramos no piloto automático, fazendo mais do mesmo. Então, que tal a gente criar um movimento contrário e se propor a fazer algo diferente, mesmo que seja novo, tá? Mesmo que seja novo, eu quero que você faça algo diferente. Ai, Jaque, mas eu tenho um sério problema de querer monetizar tudo que eu faço. Então você vai tirar isso. Você vai fazer algo só por prazer, só por entretenimento, só por lazer também. Porque a gente que trabalha no digital, a gente tem uma facilidade de querer monetizar tudo. Mas por mais que eu ache legal a gente compartilhar, e eu sempre vivo nessa linha tênue de, meu Deus, eu quero muito compartilhar tudo, mas caramba, eu quero também viver o off disso aqui. Não é por acaso que dizem que o offline é o novo luxo, né? Porque a gente tá esquecendo das conexões reais. Eu quero realmente te propor esse movimento de você criar novos hobbies. Talvez você não goste de cerâmica, mas talvez você goste de pintar. Eu acredito que a gente pode ir além das redes sociais. Mas, nossa, não maltratar as redes sociais, falar, meu Deus, não aguento mais a rede social. Mas eu acredito que uma vida mais equilibrada. Porque só assim a gente consegue sair desse piloto automático, só assim a gente consegue se movimentar e gerar clareza. Nós temos tempo, nós não estamos em competição. Só que eu não quero romantizar essa sensação de ter tempo para que você deixe de lado a ação. Mas eu também não quero que você haja como se o mundo fosse acabar amanhã. Eu quero que você tenha equilíbrio de pensar, eu tenho tempo, mas para eu ter e aproveitar esse tempo da melhor forma, eu preciso me movimentar. E às vezes a gente não tem muita clareza de qual movimento, né? Principalmente quando a gente quer sair um pouco das telas, a gente quer acessar, se reconectar com a nossa essência, se reconectar com a nossa criatividade. Às vezes a gente não sabe qual caminho seguir. E eu acredito que tá aí a graça de se movimentar, sem saber muito o que você vai fazer. Por exemplo, eu tenho momentos de solitude, que são os momentos que eu fico sozinha, admirando a minha presença, tendo momentos comigo mesma, sendo indo no cinema, assistir um filme sozinho. A última vez eu derrubei pipoca no cinema inteiro. Mas eu gosto muito desses momentos para que eu saiba quem eu sou, para que eu tenha referências e crie um repertório que tá além das redes sociais, porque são tantos conteúdos salvos que a gente salva, que a gente esquece do porquê salvou, por que a gente tá fazendo isso. São tantos conteúdos salvos que a gente nem acessa mais. São tantos conteúdos que nós vemos por minuto que nós não lembramos do criador. E a gente pode fazer um movimento contrário de ter mais consciência, de você assistir um conteúdo e pensar, por que eu tô assistindo esse conteúdo? O que eu aprendi nesse conteúdo? Sabe, de você se questionar, foi legal, aprendi isso, vou levar isso. E por que eu tô falando pra gente fazer esse movimento contrário, de sair um pouco das redes sociais, de consumir coisas mais longas? Porque essa dopamina rápida, ela pode atrapalhar mesmo a sua criatividade e pode fazer com que você se sinta mais ansiosa e até depressiva. Se você pesquisar isso nas redes sociais, eu vejo muito sobre psicologia, comportamento, e eu vejo o quanto que as pessoas estão ansiosas. As crianças, os adolescentes, eles não sabem lidar com isso. Então, se a gente não tá sabendo lidar com isso, imagina as crianças, imagina os adolescentes, porque é muita pressão. E como que a gente pode resolver isso para sair do piloto automático, para sair da rodinha do hamster, tendo intenção, consciência, presença e clareza? Se movimenta. Pode ser, eu não sou um grande exemplo de exercício físico, mas pode ser que você se sinta muito à vontade em treinar para diminuir a sua ansiedade.
Pode ser que você se sinta muito feliz em praticar um outro esporte porque você consegue conhecer outras pessoas, ter novas ideias. Eu, por exemplo, como eu não sou um grande exemplo de exercício físico, eu adorava fazer pilates, tanto é que eu quero voltar. Adorava fazer pilates, adorava fazer dança, não só pela troca, mas também para entender quem eu sou. Nesse piloto automático, eu esquecia de respirar. É muito louco isso, né? Eu esquecia de respirar. Então, nesse momento agora, eu quero que você pare, relaxe os ombros, desfranze a testa e respira. Porque é tanta coisa que a gente já fica meio em alerta. E nós podemos aproveitar uma vida mais equilibrada. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mas encontrar um equilíbrio onde faça sentido para a nossa vida, onde a gente se movimente e consiga agir. E como que a gente sai desse labirinto, né? Das escolhas, do piloto automático, da bolinha do hamster, fazendo coisas que a gente gosta. Então, a vida acontece fora. Não tô falando pra você gastar rios de dinheiro viajando ou saindo, mas eu quero que você vá na padaria. Eu quero que você sente numa praça e repare nas pessoas. Eu quero que você repare na vida em sua volta. Eu quero que você saia um dia só com um caderninho escrevendo as coisas que você viu. Eu quero que você acorde e a primeira coisa que você faça não seja pegar um celular. Eu quero que você faça, sei lá, um treino, uma meditação, alguma coisa que você goste. Eu quero que você olhe para o horizonte, olhe para a paisagem e goste. Eu gosto muito de fazer o seguinte, de olhar para as pessoas, entender que aquela pessoa tem uma vida totalmente diferente que a minha, tem uma história totalmente diferente que a minha. Então eu vou vendo as pessoas e eu fico, gente, essa pessoa é o amor da vida de alguém. Tanto é que quando eu saio com meu namorado, eu falo, essa pessoa tá com cara de primeiro date. Eu gosto de reparar nas pessoas e entender que elas são universos singulares. Isso a gente não consegue ver tanto nas redes sociais. Eu acredito que aí a gente pode dar um match, sabe? Conectar a vida real com a internet, de você trazer seu ponto de vista, sua visão, olhar para o mundo com um olhar de descoberta, de eu vou fazer uma cerâmica, nossa, eu vou fazer crochê, eu vou assinar uma revista de novo. Se conecta com coisas analógicas, compra uma câmera digital se você gostar, escuta um som numa vitrola, vai fazer garimpos, vai comprar roupa em brechó, mas vai fazer outras coisas além das redes sociais, porque só assim a gente vai conseguir gerar um movimento, se entender, ver o que a gente gosta e, claro, compartilhar isso para as pessoas. Porque a gente esquece que as redes sociais é sobre socializar. E quantos amigos que você nem conversa. Então aproveita esse vídeo, manda mensagem para sua amiga e fala assim, amiga, olha, eu posso não estar muito presente, mas eu amo você, eu tô aqui com você sempre, tá? Eu quero que você converse com as pessoas que você não conversa há muito tempo. Eu quero que você salve um post, lembre do criador. Que você vá lá na pessoa que você gosta de consumir conteúdo e fala, cara, muito obrigado por esse conteúdo. Às vezes eu não tô aqui engajando, mas eu fico muito feliz. Vai atrás da sua amiga empreendedora, compre dela. Nós precisamos lembrar do porquê nós começamos. Nós precisamos lembrar do porquê que a internet é importante, mas ainda além, nós precisamos lembrar da internet que nós queremos estar. Numa internet que respeita, numa internet que conecta, que inspira, mas que também preserva a nossa essência. E isso não é responsabilidade do algoritmo, é uma responsabilidade sua, de você olhar e, nossa, eu preciso reparar nisso aqui. Diminua o tempo das telas, desative as notificações. Eu desativei as minhas notificações e para mim foi libertador. Eu desativo as notificações dos grupos. Eu sou péssima no WhatsApp. Desativo as notificações dos lugares e eu só vou saber o que tá acontecendo quando eu entro. Tem uma coisa que eu acho legal que chama JOMO. Joy of Miss Out. Porque a gente já teve o FOMO, né? O medo de estar de fora. Mas eu tenho uma coisa que eu gosto muito. A alegria de estar de fora. Quando eu desativo as notificações, eu fico feliz por estar de fora, porque eu só vou saber o que tá acontecendo no momento que eu quero. E eu vou entrar nas redes sociais e falar, legal, isso tá acontecendo. Isso mudou muito a minha ansiedade. E eu acredito que vai mudar a sua. Nós podemos criar uma internet que respeita quem nós somos,
que respeita a nossa personalidade. E a partir de agora, toda vez que você for criar, toda vez que você for se posicionar, toda vez que você for consumir um conteúdo, que você consuma estando presente. Eu acho que é isso que falta nas nossas conexões hoje. Estar presente, fazer aquilo que nós gostamos para criar o nosso repertório e a gente entender que a vida acontece o tempo inteiro. Enquanto você estiver vivo, vai ter louça para lavar. E que eu espero também que esse episódio tenha te inspirado, te motivado e feito com que você pudesse enxergar a vida por um outro lado. Nós temos tempo, mas ainda assim nós precisamos nos movimentar, nós precisamos agir para ter clareza. Mas esse movimento pode ser mais equilibrado. A gente não precisa ter pressa, mas a gente precisa agir. Então, para finalizar esse episódio, eu quero que você coloque aqui um conselho que você gostaria que ou você soubesse ou que outra pessoa soubesse pra gente se inspirar junto. E eu te vejo no próximo episódio. Beijo!